Estamos no ar, então, Tony. Também estamos no ar. Aqui parece até meio maluquice, né? O Matheus está numa chamada e fala estamos no ar agora. Mas para você que está no YouTube assistindo a gente está começando mais um Papo de Integrador, programa aqui da SBA. A SBA é uma comunidade gratuita que a gente tem a intenção de impulsionar o setor solar através de educação gratuita, e trazer aqui grandes players, grandes pessoas, grandes mentes do setor solar, para poder te trazer um pouquinho de referência. Isso eu acho que muito no universo solar, a gente tem, por ser um universo novo, ser um mercado, digamos, novo no Brasil, a gente tem pouquíssimas referências. E então, a gente tem todo esse trabalho aqui dentro da nossa comunidade de trazer pessoas de gabarito, pessoas de referência que fizeram já, que atingiram o sucesso naquilo que elas se determinaram, e elas vêm aqui justamente para trocar essa palavra com a gente. A gente está ao vivo aqui dentro do nosso Meet, onde as pessoas conseguem mandar perguntas. A gente também vai estar olhando algumas perguntas aqui do YouTube, mas sempre a preferência é para o pessoal do Meet aqui, que está assistindo a gente, que participa da comunidade. Lembrando, a comunidade é gratuita, então para você participar, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, senhor Tony Ângelo, T8M, gigante, cara, é um prazerzaço. Já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Tony em um evento do Brunner Day. Pessoa sensacional, pessoa muito aberta aí para poder trocar, para poder conversar. Antes da gente começar aqui, repassamos o briefing. Ele falou, cara, nem olha o briefing, que tiver que abrir, eu abro, o que tiver que falar, eu falo mesmo. Não tenho nenhuma recusa a poder passar o conhecimento que ele adquiriu, mas ninguém melhor do que ele mesmo para poder se apresentar. Então, Tony, tá liberado aí para você poder falar um pouquinho da tua história, quem é o Tony, quem é a Tony T8M, o que você já fez por esse mercado nesse tempo que você atua. Então, vamos lá, pessoal. Muito boa tarde aí, boa tarde. Obrigado pelo convite, Hans. É um prazer estar aqui com vocês. Vou começar com uma pergunta, Hans. Você que está assistindo aí, você quer vender o bom, o melhor ou o mais barato? Vai trabalhar com o quê? Qual que é a sua escolha? Tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu sou o Tony Ângelo, estou aí há mais de uma década no mercado de energia solar. Né? A gente começou com energia solar lá atrás, em 2014, quando o mercado ainda estava engatinhando, né? E aí a gente resolveu empreender. Na época tinha cerca de 300 sistemas instalados no Brasil inteiro. E amanhã, exatamente amanhã, dia 8 de maio, a T8M completa 10 anos de CNPJ. Tá? Que foi, nós demoramos 6 meses para... Demoramos 6 meses para poder realizar a primeira venda e só abrimos o CNPJ a partir desse momento que a venda foi realizada. Né? E hoje o mercado vem evoluindo cada vez mais. Né? E o Hans colocou muito bem aí que é muito importante. É um mercado novo, né? E que vem evoluindo. A própria Grone aí é uma demonstração disso, né? Uma ferramenta que está evoluindo muito rápido e que um CRM que vem ajudando muito aí para a gente poder trazer e fazer novos negócios, né? Então, vem sendo muito importante nesse novo momento da T8M. Tá? Eu sou engenheiro eletricista, especialista em energia solar pela UFMG, né? Fiz daqueles cursos na Unicamp também, lá na época, quando a gente ainda estava aí no início. Né? E hoje a T8M está presente com sedes, né, em 3 cidades. São mais de 3 mil sistemas instalados, e boa parte, ou grande maioria deles, com a tecnologia MLPE. E é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, que é a venda de produtos que não são os mais baratos. Né? Como que você vai vender um produto que tem um valor agregado? Como que você vai fazer para poder conseguir trazer isso para o seu cliente? E, claro, tendo como representar aí o valor agregado que tem naquele produto. Então, já peço você aí que está acompanhando, já chama seu colega, manda para o seu colaborador, manda para o seu colega aí de trabalho, né? Já clica no aviãozinho aí, vai disparando aí para a galera poder acompanhar. E, igual o Hans falou, se tiver dúvida, pode chamar, estou à disposição aqui para poder apresentar, trazer ideias, discutir. Eu sempre estudo muito o mercado, né? Principalmente o mercado exterior. Parte dessa história da T8M, inclusive, essa mudança de chave para trabalhar com MLPE aconteceu lá atrás, lá em 2017, quando a gente estava estudando o mercado americano, e eu vi uma tendência muito forte de microinversores, né? Então a gente teve que
de certa forma, desbravar isso aí. E hoje, mais uma vez, né, ano passado eu estive nos Estados Unidos, esse ano novamente, estudando o mercado americano, novamente para poder trazer novidades para cá, ver o que a gente pode implementar aqui no Brasil que já funciona lá, né? Eu acho que é uma forma da gente também entender o que já está acontecendo no futuro, né? Os Estados Unidos estão alguns anos na frente do Brasil aí, em termos de avanço no mercado de energia solar, e o Brasil está amadurecendo esse mercado e tende a caminhar a passos semelhantes aí de alguns estados dos Estados Unidos, e a gente pretende, mais uma vez, trazer essas novidades, e agora, a gente vai falar mais à frente, mas agora trazendo um pouco mais da tecnologia de baterias, né, residenciais, BESS, C&I. Então, mais uma vez, aí, vendendo produtos agregados. Tony, você gostaria de falar mais alguma coisa ou já posso entrar aqui com a minha primeira pergunta, que vai muito de encontro com a tua primeira pergunta? Vamos lá? Pode meter bala, cara. Show de bola. Diga lá, Tony, você falou muito sobre você prefere vender o bom, o pior ou o mais barato, né? Se eu não me engano. O bom, o mais caro ou o mais barato? O bom, melhor ou mais barato? O que fez você ter esse estralo? Você falou que você começou lá 10 anos atrás. Eu acredito que não é agora que você começou a vender esses tipos de produtos, né? Mas como que foi esse estralo? Tipo, cara, aqui está um lugar que ninguém está olhando, que ninguém está vendo, e tem uma brecha, tem uma oportunidade aqui para eu poder trabalhar com produtos caros, com produtos de alto valor agregado ali, para poder sair dessa corrida de preço, basicamente, sabe? Bom, primeiro, assim, a gente, assim como eu estava falando, né, a gente estudando o mercado americano, viu uma tendência de necessidade maior de segurança, necessidade maior de eficiência energética, de geração. E aí a gente viu que começou a pesquisar sobre os produtos, pessoal. E aí você sabe que aqui a gente trabalha muito mais com os fabricantes da P-Systems e da SolarEdge. Hoje a T8M tem mais de 1.000 sistemas com a P-Systems instalado, e aí cerca de 500 sistemas ou mais com a tecnologia da SolarEdge. E a maior parte do mercado sabe que são equipamentos que são mais caros, né? E muitas pessoas me perguntam, cara, como é que você consegue vender isso? E no momento, principalmente aí do mercado tá com uma queda nas vendas, né? O Brasil, de certa forma, enfrentando maior dificuldade de crédito, então isso atrapalha um Que pouco ano as que era vendas. isso? Cara, foi em 2017 nós resolvemos trabalhar com MLPE. E aí, o primeiro microinversor que nós conhecemos foi o AP Systems, e eu estudei muito a SolarEdge, que também acabou entrando no Brasil logo em seguida. E na época, hoje a gente tem uma diferença aí de 10%, 15% no preço, talvez. Na época a gente tinha uma diferença de mais de 20%. E isso atrapalha um pouco a venda, né? Principalmente quando é um produto novo. E aí nossa equipe ainda não tinha o treinamento adequado para vender esse tipo de produto. Mas nós resolvemos encarar e nos diferenciar no mercado. É muito importante isso também. E a T8M sempre procurou ser fiel a parcerias, tanto com relação a distribuidores quanto a fabricantes. Isso nos dá acessos que nos ajudam em projetos, nos ajudam a resolver problemas, nos trazem convites para poder participar, assim como eu participei da primeira visita ou excursão internacional à fábrica da SolarEdge em 2022, lá em Israel. Foi quando a gente teve a oportunidade de conhecer, né, as instalações da SolarEdge, ter acesso aí à diretoria de marketing, diretoria vice-presidente da SolarEdge, conhecer exatamente o que acontecia lá dentro, né, todo o processo de industrialização dos equipamentos. Em 2023, a gente foi convidado pela P-Systems e pela JA Solar para poder fazer visitas também na China. Isso acaba trazendo, além de trazer mais relacionamento, traz conhecimento e traz também novas oportunidades, né, que a gente pode trazer e está repassando para todo o mercado, para o nosso time, para todo o mercado, de forma que o mercado possa se desenvolver da melhor forma, né? Então, lá na época, quando a gente começou a trabalhar com esses sistemas mais caros, e é uma dica que eu dou para a galera que quer começar a trazer algo de diferente, porque da mesma forma que a gente tem o interesse de vender o produto mais caro, a empresa também precisa de sobreviver, né? Uma empresa vive de quê? Vive de venda e de lucro. Então, a empresa precisa de vender. Então,
essa virada de chave, ela não acontece de uma hora para outra, né? E é claro que a maior parte do mercado também, ela acaba procurando apresentar produtos que são mais baratos, cara, porque é muito mais fácil você ganhar pelo preço do que ganhar com qualidade, né? Claro. Ganhar com qualidade, ganhar com valor, tendo preço mais caro, é muito mais difícil. Eu costumo falar o seguinte, que preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe e percebe, né? Porque ele também tem que saber ou perceber aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está pagando, tem certo benefício, porque também e é muito importante essa educação do cliente, porque uma hora, o que vai acontecer? Ele vai encontrar com o vizinho dele e vai falar assim, cara, paguei 25 mil no sistema. O vizinho vai falar assim, cara, eu paguei 20, você pagou caro. Se ele não souber que o equipamento dele tem um nível maior de segurança, um nível maior de produtividade, um nível maior de garantia, ele vai achar que ele foi prejudicado. Agora, se você conseguir ensinar isso para ele, passar essa confiabilidade, e, claro, além do fabricante do equipamento, também a confiabilidade da marca que está por trás dessa venda, da estrutura que está por trás dessa instalação, que no nosso caso é a T8M, a gente tem uma estrutura, tem um time todo treinado, né, tem um tempo de mercado, já se provou no tempo. Se não conseguir passar, o cliente vai achar que acabou sendo prejudicado e não vai te indicar, que é o processo de novas vendas, é o processo do flywheel, que vai trazer novos negócios dentro do mesmo modelo de negócio, dentro da mesma empresa ali, trazendo novas vendas para você. Então é muito importante a educação do cliente, você trazer essa informação. Quando o vizinho dele falar assim, cara, eu paguei 20, mas o seu equipamento tem 25 anos de garantia, eu consigo ver cada placa separada uma da outra, né? O fabricante desse equipamento aqui, o SolarEdge, é número 1 no mundo, né? É número 1 nos Estados Unidos. Então, assim, é muito importante a gente conseguir trazer esse conhecimento também. E não tem nada errado com aquele que escolhe vender o mais barato. São escolhas, né, que o mercado faz, que o profissional faz, e tem mercado para todo mundo. O que a gente costuma falar, cara, tem um cara que vai comprar o Gol, e tem um cara que compra o Corolla, e tem um cara que compra a BMW. Você vai trabalhar com o quê? Né? Qual que é a faixa de retorno que você vai ter, o lucro que você vai ter trabalhando com cada um? Tá? O cara que vende Gol tem que vender muito mais para poder ter um resultado semelhante ao que vende um outro produto com valor agregado mais caro. Hoje, Tony, uma dúvida que fica, você falou de 15%, 20%, é essa faixa que, por exemplo, pegando uma pessoa que vende Gol e você que vende BMW, é mais ou menos essa diferença de orçamento que dá hoje? A gente pega aí no preço final pelo menos 20% de diferença no preço, tá? E é importante a gente saber que quando a gente pega uma mesma potência, a tecnologia MLPE, ela vai ter uma maior produtividade. Isso eu comprovei no estudo que foi aprovado na UFMG em 2020, inclusive. Esse estudo foi um caso que eu peguei sistemas em operação, e aí quis fazer essa comparação de produtividade entre esses sistemas. Eram sistemas que já estavam funcionando há um ano ou mais, de fabricantes diferentes. Eu peguei 6 fabricantes diferentes. O estudo apresenta essas marcas lá, inclusive. E aí, como eles estavam instalados em locais diferentes, a gente tentou normalizar, ou implementou uma série de cálculos para poder normalizar esses dados, trazer para a mesma situação, de forma que eles pudessem ser comparados como se estivessem na mesma situação. E esse estudo ele apresentou que a tecnologia MLPE, principalmente na época, SolarEdge e AP Systems, trazia de 9% a 11% a mais de geração de energia ou de eficiência na produtividade do que o melhor inversor estudado na época. Tá? E o melhor inversor estudado na época, o que teve a melhor produtividade, vamos dizer assim, foi o Fronius. Então, o SolarEdge comprovou que tinha essa maior produtividade. Quando a gente traz essa diferença aí de geração para o resultado prático da energia em si, a gente acaba reduzindo essa diferença de preço, né? Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento, que traga treinamento, para que consiga passar isso para frente, de forma que o cliente entenda que não é só o preço que vai determinar o sucesso daquele projeto fotovoltaico. Projetos maiores, é muito comum que as pessoas já trabalhem com o LCOE, né, que é o custo nivelado de energia, uma análise que vai se ter aí no longo prazo. Mas
o consumidor comercial, pequeno, residencial, muitas vezes ele não entende disso, não quer entender e muitas vezes só vê o preço. Então, o trabalho, responsabilidade do consultor, do profissional que está do lado de cá, que tem o conhecimento de levar a melhor solução para aquele caso. E não simplesmente querer vender por vender, né? Acho que a venda por si só, independente do resultado, ela acaba atrapalhando a perenidade daquele vendedor e da empresa, né? Então, normalmente, e a gente vê muito isso, né? Cliente que vem por preço, vai por preço, cara. Então, a guerra de preços, ela é perigosa para o mercado, ela é perigosa para a empresa, ela é perigosa para o mercado, e o cliente acha que ele está ganhando, mas daqui a alguns anos ele pode ficar órfão, porque aquela empresa que fica só na guerra, que não busca a venda de valor, ela vai acabar tendo dificuldades. O mercado brasileiro é difícil para todos os setores. E aí a gente está num mercado que, ao mesmo tempo, pratica ou necessita de financiamento, a gente precisa de vender, a gente precisa da concessionária de energia, a gente precisa de regulação. É um mercado muito volátil, a empresa tem que saber ter uma certa segurança, implementar isso nos seus cálculos de custo para que se tenha um processo saudável da venda. E sabendo que a venda não termina na hora que você instala. Ela tem uma continuidade de pós-vendas, tem uma necessidade, uma quantidade de problemas que podem vir a acontecer. E é muito importante que a empresa tenha uma margem de segurança nesses cálculos, né? O Neto, ele tem uma aula muito interessante aí que ele ensina ou orienta através de uma planilha como precificar, né? É muito importante que as empresas, que as pessoas saibam precificar de forma que se tenha uma negociação saudável para ambas as partes. Inclusive, Tony, essa planilha aí foi um sucesso. A gente teve mais de 1.000 downloads dessa planilha. Então, se você está nessa live aqui, está assistindo a gente, quer ter acesso à planilha do Neto Tosato de precificação de painéis solares, manda uma mensagem lá dentro da comunidade que a gente vai estar enviando. E, cara, muito legal você trazer esse assunto, porque é a segunda semana consecutiva que a gente está trazendo um tema muito importante que normalmente não se vê muito o mercado falando, né? Que é o que você falou, fazer uma venda sustentável, uma venda que gere mais vendas à frente através do quê? Você vender, primeiro, ter um produto de qualidade, isso é o pilar número 1 da entrega aí do integrador, né? Mas o pilar número 2 é ter essa entrega sendo muito bem feita. Entende? Então, novamente a questão do flywheel que o Tony Ângelo falou, hoje muitos integradores conhecem o funil de vendas, mas o funil de vendas é de 1980. Então, a gente trabalha muito o setor olhando para a aquisição final como a primeira compra, sendo que o flywheel ele já é retroalimentado. Como que uma venda pode gerar outra venda através de um produto de qualidade de primeira ordem e uma entrega de excelência ali sendo feita. Mas falando aqui só entre a gente, Tony, tem pouca gente assistindo aqui, né? Só entre a gente. Não é difícil, não é fácil comunicar isso para o cliente. Não é fácil. Não é fácil você perder venda porque você tem a cultura de entregar o melhor. Não é fácil o teu vendedor conseguir entender isso, né? Que tipo, cara, eu não consigo dar o desconto. Porque muita gente, isso daí até um puxão de orelha ali na comunidade, muita gente fica mandando lá dentro da comunidade, eu nunca consigo falar essa palavra, cara, canibalizando o mercado, e mandando lá fotos de tipo, pessoas vendendo alguns kits lá a um preço muito baixo, mas no off a gente sabe que rola aquele desconto. No off a gente sabe que eles ainda estão tendo algum tipo de disputa por causa de preço. Então, o que acontece? Como que você consegue educar primeiro o teu cliente? Como que você comunica isso para o teu cliente? Cara, você vai estar pagando 20% a mais e você vai sair satisfeito com isso. Ao mesmo tempo, você educar o teu vendedor também a tipo, cara, não tira a mão, porque a gente vende isso e a gente não vai baixar valor, porque a gente não vai baixar o preço porque a gente entrega valor. Cara, então, eu acho que é o trabalho do empreendedor, do vendedor, que também é um intraempreendedor, né? É trabalho do empreendedor olhar acima do caos. Muitas vezes você está vendo que essa confusão, essa guerra de preço está acontecendo e a gente fica preocupado. E eu acho que com um pouco mais de maturidade empresarial, a gente acaba acostumando também que
nem todo cliente vai ser o seu cliente, cara, e tá tudo bem. Antigamente, eu realmente ficava muito chateado, preocupado, devido a algumas vendas perdidas. E hoje a gente entende que desde que a gente tenha feito todo o processo corretamente, fazendo follow-up, trazendo aí, fazendo a apresentação, seguindo os prazos esperados, desde que a gente tenha feito tudo certinho, cara, se acontecer de perder a venda porque o outro apresentou um preço mais barato ou apresentou uma outra solução que a gente não tinha enxergado, tá tudo bem. A princípio, a gente tende a ficar preocupado e querer entrar na guerra, mas faz parte também da maturidade empresarial saber que nem todo cliente vai ser o seu cliente. Cara, assim, é importante saber dos seus custos e saber disso, tendo serenidade nas ações, porque, cara, consistência com coerência é o que ajuda na perpetuidade da empresa. Não adianta você falar que vai vender um produto bom, melhor que a sua instalação nível A, que é top de linha, e lá na frente a gente tem alguma falha no processo, na entrega ou no pós-vendas. Então, a gente precisa de ter consistência em todo o processo e sempre procurar entregar mais do que aquilo que você está falando que vai entregar. É o over-delivery, né? E, mais uma vez, trazer mais entrega, trazer mais valor para aquilo que você está fazendo e comunicar. Acho que é importante. Pô, de repente, você conseguiu um upgrade num módulo fotovoltaico, você vendeu para o cara 585 e foi lá e entregou 610. Comunique isso para o seu cliente, cara. Comunica isso, aproveita nesse momento que você está comunicando, pede indicação, vai lá, pede avaliação no Google. Hoje, ainda mais com a maturidade e crescimento do mercado, quando você está vendendo para uma nova pessoa, para alguém que não conhece você ou sua empresa, a maior parte das vezes ela vai procurar informações, né? E ela entra no Google para poder ver quantas avaliações você teve, quantos comentários, ela vai lá no Reclame Aqui para poder ver se teve problema, se não teve, se solucionou. É comum ter problema, comum ter problema. A gente tem mais de 3 mil clientes aqui, com certeza não agradamos a todos, mas a diferença está na ação que você tem e na velocidade que você toma essa ação frente ao problema. Problemas vão acontecer. O que importa é como você vai tratá-lo. Então, é muito importante que a gente tenha essa continuidade, né, e coerência nas ações. E quando a gente vem na evolução do mercado, pensando no flywheel, hoje, dentro da sua própria carteira de clientes, você pode promover novas vendas. É a venda do seguro, do sistema fotovoltaico, principalmente para quem tem mais tempo no mercado. De repente, você tem vários clientes aí que já estão com o sistema, que nem sabem aí do seguro. A possibilidade agora que a gente está trazendo, por exemplo, os nossos clientes, de venda de sistemas com baterias. Cara, hoje, dentro da sua própria carteira, você tem várias possibilidades que a gente consegue trazer e vender um sistema com bateria. E o sistema com bateria, essas baterias de lítio, né, a gente já instalou vários sistemas aqui com baterias da T-Systems, SolarEdge, tem outros fabricantes aí que estão trazendo soluções interessantes, né, a própria Solax aí, tem várias pessoas que instalaram o híbrido da DE, né, com bateria, que aceita qualquer fabricante de bateria também. É um novo mercado que a gente tem que olhar para ele, e é um mercado, cara, que é um mar azul. E quando você chega no mar azul, que tem pouca concorrência, ou poucas pessoas que sabem dimensionar, fazer o trabalho da forma correta, você consegue precificar melhor, né? Outro dia a gente vendeu um sistema aqui para uma residência que já tem sistema fotovoltaico, e a pessoa queria um sistema com bateria, que é um grande backup, né? Um grande no-break. A gente conseguiu vender um sistema com 4 módulos fotovoltaicos por R$120 mil, né? Então, hoje um sisteminha desse custaria 10 mil. Agora, nós estamos colocando bateria suficiente para poder segurar a residência dela inteira nesse sistema híbrido com baterias. Tá? Então, é importante a gente procurar novos nichos de mercado, procurar trazer conhecimentos também para dentro da empresa para poder conseguir vender produtos com valor agregado. E assim, cara, nessa guerra de preços, né, eu tenho um caso interessante que eu estava estudando outro dia, né, para quem, acho que a maior parte aí já conhece, a Disney sempre faz no final do dia um show de fogos, né? E esse show de fogos custa quase $80 mil por dia.
né? E pensa no valor que isso dá no final do mês, né? Vai dar aí 30 dias, né? 32 milhões, 30, sei lá. Não consegui fazer a conta aqui agora, mas vamos lá. Esse show de fogos ele custa quase US$ 80.000 por dia e foi cogitado na Disney retirar esse show de fogos da programação, com a necessidade ou possibilidade de economizar. E aí, eles resolveram fazer uma pesquisa com os convidados, né? Que é assim que a Disney chama, não chama de clientes, chama de convidados, né? Muito interessante o livro lá do jeito de tratar a Disney, alguma coisa assim que... O encantamento do cliente padrão Disney. Que é muito interessante. Muito bom. Que ensina para a gente o Over Delivery, desde do cara que varre até o cara que atende e todos lá dentro, né? E eles resolveram fazer uma pesquisa. Perguntaram para os clientes, né, para os visitantes, se estariam satisfeitos com uma economia de $1 para não ter o show no final do dia. E, cara, a maior parte disse que não. Quando começou a ter gente interessada em não assistir o show a partir dos $27. Então, a gente tem que entender também o nosso público. Essa informação, quando a gente tem dados aliado à experiência e ao feeling do empreendedor, você vai conseguir tomar ações para melhorias na sua empresa, né? Então, é o que eu falei um tempo atrás. Tem cliente para todo mundo no mercado. Se o seu mercado já está bem estabilizado, vendendo um produto que tem um preço menor, cara, é sua estratégia de mercado e top. Agora, não, você quer fazer uma migração, tentar trazer novas soluções ou trabalhar com um fabricante, com uma marca que é considerada melhor, é importante você ter esses dados também para saber se sua empresa vai ter sucesso nessa transição. Tony, diga uma coisa. Karina, eu já libero para ti que essa pergunta está aqui, ó, tá engasgando já para eu poder fazer para ti. Tony, hoje temos aqui na comunidade mais de 1.200 pessoas. Eu estimo ali que basicamente 60% sejam empreendedores assim como você. Normalmente, o empreendedor, ele chega em um certo nível que ele não tem tanta referência, ele não tem aonde se basear. Para onde que eu olho? Com quem eu converso? O que eu faço? Qual que é o próximo passo nessa ação que eu tenho que tomar? Olhando hoje para entrar nesse mercado de vender valor agregado, vender produtos de alto valor, você consegue aliar até mesmo a tua marca a essas marcas e isso acaba resbalando na tua empresa, acaba trazendo autoridade para você. Mas, digamos que seja um prazo aí de 3 a 6 meses. O que essas pessoas têm que fazer nos primeiros 30 dias, digamos, principalmente de mudança de cabeça? Acho que esse é o principal de tudo, né? Mudar a cabeça e mudar essas crenças que vender o mais barato em volume é o mais sustentável, talvez. E quais seriam os primeiros passos que essa pessoa tem que dar a, não sei, alguma pessoa que ela tenha que conversar, você, puxar você mesmo? Inclusive, todo mundo que está assistindo essa live seguindo o Tony ali no Instagram, a Carol ou a Mari já vai jogar aqui dentro do chat qual que é o arroba dele, o arroba da T8M ali, que ele faz conteúdo quase que diariamente, na verdade, né, Tony? Você é um dos mais assíduos que eu vejo ali dentro, mas não fugindo da pergunta, como que seria um passo a passo de 30 dias assim para eu começar a experimentar um pouquinho desse universo que até então é novo para muita gente, sabe? É muito legal a pergunta, né? E eu acho que o primeiro passo é planejamento, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você deve planejar, identificar quais serão os seus pontos fortes a serem adotados, qual será o parceiro, o principal parceiro, o fabricante, para então planejar ações nessa transição. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. É necessário muito treinamento, vai participar de treinamentos, vai estudar mais sobre aquele equipamento, passar esse conhecimento para todo o time. Tem um fator também relacionado ao posicionamento que está relacionado ao branding da sua marca, né? Então, hoje, por exemplo, a T8M ela já se posicionou, a gente não tem o preço o mais barato. Aqui a gente pode ter o bom ou o melhor. Inclusive, por muito tempo, nós trabalhamos só com a P-Systems e com o SolarEdge, que são
os produtos mais caros e abrir uma possibilidade também de ter o intermediário, né? E isso até estudando o mercado também, né? Então, faz parte de uma estratégia e um planejamento que a gente vem adotando. E eu acho que o principal aí, nos 30 primeiros dias, é traçar esse planejamento. Pesquisar o mercado e, então, planejar uma série de treinamentos para os próximos aí, 3 e 6 meses, né? E iniciar também um trabalho de marketing. Aí o Hans vai poder falar muito com mais propriedade que eu, mas esse trabalho de marketing de transição também, né? Porque uma marca que você não vê, por exemplo, a BMW vender Gol, né? Você não vê o Madeiro vender um lanche rápido igual ao do McDonald's. E aí, cara, até avaliando o case do Madeiro, que tem um hambúrguer top, né? E eu vi em Congonhas um hambúrguer deles mais rápido. Eu pensei, cara, por que eu não posso também vender um produto aqui, que vamos falar assim, intermediário, né? Algumas marcas têm estrutura suficiente para abrir uma outra loja com outro nome, né? Então, a Madeiro tem, por exemplo, uma outra marca para vender um sanduíche mais barato. Você cria a tua própria concorrência, né? Isso. Mas, assim, estudando esse caso da Madeira, que criou aí um sanduíche express para o aeroporto, porque é um momento que você está ali, né, precisando de mais agilidade, a gente também abriu a possibilidade de trabalhar aqui com produtos intermediários, mas o mais barato a gente já se posicionou, e o mercado sabe disso. A T8M tem um bom trabalho, tem um melhor equipamento, mas não tem preço, e está tudo bem, né? E vai ter cliente que vai querer o mais barato, vai ter cliente que vai querer o melhor, vai ter cliente que vai querer o mais rápido, e você não consegue ter os três ao mesmo tempo. Mais barato, melhor e mais rápido ao mesmo tempo, você não consegue. Falhou o áudio aí para mim. É o famoso. Pois é. E assim, quando a gente, ainda falando de sanduíche, né? Já passamos do almoço, mas falando de sanduíche aí, cara, a McDonald's, por exemplo, ela tem uma estratégia de venda de lanche rápido e parece que cada dia que passa o sanduíche está pior. Então, o objetivo deles não é a satisfação do cliente, não é entregar aquele melhor produto, o objetivo deles, muitas vezes, pode ser lucro para os acionistas, né? Ou o objetivo deles pode ser entregar um produto que vai atender rapidamente e aquilo ali, né? O simples e que vai sair rápido e que vai trazer lucro, né? Então, a gente entende que são mercados diferentes e, assim, outra comparação que eu costumo fazer em treinamentos para o nosso time aqui, até para poder entender sobre valor agregado, valor da marca, é o Apple. Cara, você pega um iPhone 16, que vai custar aí quase seus 15 mil reais, e compara com o Moto E, que custa R$ 1.000. Os dois ligam, né? Inclusive, tem um case interessante de um cliente que a gente atendeu há alguns anos, e que serve até como estratégia aí para transição, né? Que nessa transição aí, continuando a resposta, tá, Hans? Nessa transição, como parte da estratégia lá atrás, a gente apresentava as duas propostas para o cliente. Cara, você quer o bom ou você quer o melhor? E aí agora a gente voltou com essa estratégia, né, cara? Eu tenho o bom e tenho o melhor. Tá aqui os dois, né? O mais barato eu não tenho, né? Então, assim, isso vai ter gente que vai entender sobre a valorização do produto e vai escolher ele dentro do que ele estima como valor para ele, porque trabalho do vendedor também saber que o cliente compra pelo motivo dele, não pelo motivo do que o vendedor quer, né? Então, é por isso que a gente, como tem duas orelhas e uma boca, a gente tem que escutar muito mais o que fala. O trabalho de um bom consultor é entender quais são as necessidades e objeções do que o cliente tem para poder trazer para ele a melhor solução. E faz parte desse trabalho aí de consistência para a gente poder trazer. Voltando à história desse cliente, ele tem uma rede de pós-combustível, né? E a gente quando a gente vendeu o primeiro sistema para ele, hoje a gente já vendeu vários, é o famoso flywheel, né? E agora eu estou vendendo para ele baterias para os postos de combustível, então a gente já vendeu aí uns 4, 5 sistemas para ele, ampliação desse sistema, e agora a gente vai vender baterias para a rede de postos de combustível dele.
Mas na primeira venda, quando a gente chegou lá na sala, e eu já chego observando, né? Eu chego observando, eu utilizo muito de técnica de venda, o rapport é um deles, que é o espelhamento, né? Então eu vi que ele tinha um iPhone, na época era o 13 Pro, que acabado de lançar, e eu também tinha. Então o iPhone dele estava na mesa, eu já cheguei e coloquei o meu também, virado, né? Com as 3 câmeras para trás, né? Já coloquei aqui na mesa. E aí, a gente só com proposta apresentando uma P-Systems para ele. E eu não vendo sistema que não é MLPE para posto de combustível. Eu não vendo um string, já perdi venda e está tudo bem. Eu prefiro dormir com tranquilidade do que ter um string lá que eu, na minha concepção, tem menos segurança do que o MLPE. Mas aí, nós apresentamos a proposta para ele e ele virou e falou assim, olha, eu já tenho alguns sistemas com o inversor tradicional, para que eu vou pagar mais caro nesse seu aí? E aí eu usei a taxa, né, da observação, falei assim, olha, antes de você comprar esse telefone aí, que eu também tenho igual, acabou de lançar inclusive, você também tinha outro que ligava, o que você mudou? E soltei o silêncio, né? Deixei o cara pensar, né? E eu falei, pois é, cara, o outro também ligava, né? Mas com certeza esse aqui traz uma série de novos benefícios. O meu trabalho aqui é te mostrar quais são essas vantagens desse novo equipamento que custa mais caro. E depois desse, o cara comprou vários sistemas com a gente com essa nova tecnologia. Muito bom, cara. Pô, muito bom mesmo. É aula de venda, aula de pós-venda e aula de venda de valor agregado. Que isso, Tony? Karina, você pode abrir o teu áudio aí para fazer a sua pergunta? Claro. E aí, Tony, tudo bem? Beleza. Eu queria só fazer uma observação que, cara, a venda de energia solar no fim do dia, ela já por si só é uma venda complexa, mas eu acho que começa a entrar numa seara de decisão da empresa do caminho que ela quer seguir. Você quer ser reconhecido por ser o melhor e por vender o melhor, ou você quer ser reconhecido por ser o mais barato? Porque geralmente o mais barato não entrega a mesma qualidade. Isso é uma comprovação que a gente tem no mercado. E o Tony está aí para provar isso que a gente está falando, assim como outros integradores que também seguem as mesmas políticas que ele. É um trabalho de decisão do que você quer para o futuro da empresa, o reconhecimento da empresa que você quer tocar. E aí a gente fala sobre muita coisa diferente, porque, por exemplo, no processo de venda, o teu objetivo no fim do dia é descobrir o que o cliente precisa e entregar para ele a melhor solução possível. Isso é o trabalho que, por exemplo, a T8M executa sempre. E esse item, ele acaba batendo em muita coisa, porque você entregar a melhor solução possível com um trabalho de qualidade e eficiência para o teu cliente, respinga num item muito importante, que é a conexão da venda com o pós-venda. Porque dentro do pós-venda você tem um mar de possibilidades de novas oportunidades com os clientes que já são teus clientes, para N fatores. E a T8M também é um exemplo muito forte de boa utilização dessa rede de indicações, desse atendimento de excelência para o cliente, de modo que ele se sente confiante de voltar a comprar com a T8M novamente. Né? Então, assim, gente, é um trabalho que ele começa e que ele pode não ter fim mais. Legal, Né? muito bem colocado, Karina. E a Karina que é mestre aí nos processos, que ajuda bastante a gente aqui na implementação e na melhoria do Grone. Eu venho sempre com as ideias malucas aí, né, Karina? E a Karina verdade. sempre ajudando aí. Né? Inclusive, tem um case legal, cara, que eu preciso de fazer um vídeo e postar mais, que é a nossa IA. A Ana Lema está trabalhando aqui, fantástico, né? Claro, graças ao trabalho também do Keverson, do Igor, que são muito bons nessa parte de automação. Né? E eu costumo trazer ideias para o Keverson fala assim, não tem jeito. Na verdade, ele falava, agora ele já aprendeu que não existe, não tem jeito para mim. Eu falei, cara, não tem jeito ainda. A sua pergunta tem que ser diferente. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu até soltei um post ontem que fala assim, cara, se for fácil, me dá que eu resolvo, se for difícil, me dá 5 minutos. A gente entender também como fazer e ir atrás da solução, né? E Exato. esse item, ele é tão importante. Esses tempos até, a gente soltou um vídeo na Groner, que caso
Tony acabou de falar, porque ele falou sobre a Analema. A Analema é basicamente um produto da Groner, né? Uma integração com a inteligência artificial, e ela faz todo o suporte pré e pós-venda, mas principalmente o pós-venda, o suporte, né? E aí, por que eu entrei com essa fala? Primeiro, porque eu tenho outra pergunta para o Tony, e segundo, porque eu queria colocar um conceito bem simples para vocês, que vai talvez fazer vocês pensarem em algum item, tá? Dentro da experiência do cliente, a gente fala sobre o NPS, né? O NPS é a métrica que mede a fidelidade do teu cliente contigo. Ou seja, o teu cliente, ele confia em você para te indicar para outras pessoas ou não? Qual a impressão você está causando no teu cliente conforme ele vai evoluindo dentro do teu processo? Porque ele vai voltar para o funil de vendas de novo, e de novo, e de novo. Ele é um mar de possibilidades, né? Então, o Tony, ele veio a utilizar a inteligência artificial a favor dele, de modo que ele tenha um atendimento rápido, completo, e ao mesmo tempo em que ele tem a inteligência artificial, ele tem toda a equipe dele por trás, operacional, que auxilia o cliente quando chega na hora deles entrarem em ação. Eles são treinados, inclusive são excelentes, tá? Eu tive uma reunião com eles na sexta-feira e, olha, foi um papo incrível. E aí, a pergunta que eu tenho, né, e que eu queria que tu expusesse um pouco mais, Tony, é justamente o diferencial da T8M em relação às outras integradoras quando a gente fala sobre pós-venda. Qual a preocupação de vocês, sabe? O que passar para a galera que quer melhorar o seu pós-venda, sabe? Cara, aqui a gente tem uma cultura muito forte assim interna, né? E acaba que quem não faz parte acaba não ficando. Nosso time é muito engajado, cara. A galera nossa aqui é muito legal, né? Uma galera que abraça quem chega, né? Então você teve contato com vários aí e agora teve contato com o pessoal do pós-vendas. E a gente sempre foi muito preocupado com pós-vendas. A empresa ainda tinha poucos clientes. Lá em 2017, a gente implementou um setor de qualidade, uma empresa engatinhando, já com processos internos, né, que a gente tem processos estabelecidos para cada setor. Isso, inclusive, nos ajudou na implementação da ferramenta Groner, né? E lá em 2017, a gente já preocupava com o sucesso do cliente. A gente implementou um setor de qualidade para poder acompanhar a entrega, né? Como que o cliente estava. E a partir daí, a gente foi desenvolvendo mais esse setor. Nós chegamos a ter uma sala, um andar inteiro com várias pessoas para atendimento do setor de pós-vendas, né? E que, a princípio, o setor, e isso acontece na maior parte das empresas, ele acaba sendo um saque. É o serviço de atendimento ao cliente. E o nosso trabalho como empreendedor é trazer novas formas de rentabilizar as nossas atividades, né? E, ao mesmo tempo, com o setor de pós-vendas, além da gente conseguir trazer uma nova renda, a gente consegue ter recorrência nessas cobranças, né? Criando planos de operação e manutenção, planos de monitoramento, oferecendo esse serviço de ajuste para o cliente, e isso acaba trazendo uma maior satisfação e aumentando o nosso NPS, e daí você vai virando o flywheel, aproveita para poder implementar técnicas de indicação, né, e outras ações para a gente poder estar aí cada vez mais trazendo renda para a empresa. Eu acho que é uma das atividades do empreendedor, e a gente precisa de ter, à medida que vai crescendo, um time bom junto com a gente, de forma que o empreendedor, né, assim como eu tenho tentado fazer, possa ficar mais livre das atividades diárias e possa pensar em trazer novas soluções para a empresa, né? Possa ter tempo de participar de eventos, de treinamentos, assim como eu fui a Curitiba para poder participar, né? E foi muito bom conhecer vocês aí de perto, né? Aprender com outros colegas também. E sempre eu sempre volto com novas ideias, né? Teve uma vez que eu fui num evento, o Igor falou assim: cara, a gente tem que trancar o Tony numa jaula, porque cada hora ele volta com uma coisa nova, né? E a inteligência artificial tem ajudado a gente, e ela não está aí nem 30% do que eu quero ainda. Só que, às vezes, falta tempo para a gente poder implementar, falta, talvez, tecnologia também, né? Que a gente está aí no início, está evoluindo junto com ela. Eu já uso aí há bastante tempo, né? Como auxiliar. Hoje o ChatGPT já me conhece. Eu falo, cara, eu troco ideia com ele, cara, eu quero fazer uma campanha assim, 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 ele já solta tudo para mim, roteiro. E aí, só que ele não faz sozinho, cara, ele não faz sozinho, você tem que saber. Inclusive, outro dia eu pedi o ChatGPT, eu mandei uma foto e falei assim, ó, verifica quantos módulos Longia ou Black 425 cabem nesse telhado. Isso aí tá tendo no meu Instagram.
E aí ele foi lá e já dimensionou todo o telhado. Falei, cara, agora reduz para 72. Beleza, foi lá e reduziu. Falei, cara, agora vê para mim qual que é a geração. Aí ele apresentou uma geração em real. Falei, cara, isso está errado, recalcula isso aí. Ele realmente, você está certo, vou recalcular. Então você tem que conhecer também, você tem que saber o que você quer. Porque senão ele vai fazer do jeito dele. E não é do jeito dele que você vai tocar a sua empresa bem, cara. Mais uma vez, experiência, dados e feeling. O sucesso de uma empresa depende, eu acho, da conjunção desses 3 fatores. Não adianta você só ter dados. Só com dados, você vai virar uma companhia aérea no Brasil que está cada vez piorando mais seu serviço com o objetivo de trazer lucro. O serviço aéreo no Brasil já foi bom, já é uma bosta. E a gente assim, tem que enfrentar isso e acaba tendo que aceitar, né? Então, a gente tem que ter preocupação com a experiência do cliente, tem que ter conhecimento de dados, tem que ter experiência e tem que ter o feeling. No caso até, voltando aqui para a inteligência artificial, tem um case legal até que eu falei com o Ronaldo e eu acho que a gente precisa de divulgar ele. Vou fazer uma gravação depois. A gente colocou a inteligência artificial, né? Na T8M, a ideia inicial foi fazer pré-vendas, né? E aí treinamos tudo e soltamos e vamos treinando ela todo dia. É igual um novo colaborador, você precisa fazer treinamento. Só que ela consegue atender 100 pessoas de uma vez, 1000 pessoas de uma vez, se chegar no tráfego pago. Aí, a partir daí, funcionou bem, cara, agora vamos implementar ela para pós-vendas. Mas eu já tinha isso tudo construído no meu chat. Peguei todo o histórico e levei o treinamento para ela para pós-vendas. Quando a gente finalizou esse treinamento, a gente teve que reduzir o comportamento dela, ou segurar o comportamento, porque ela já estava querendo vender, já estava querendo gerenciar. Falei, cara, não, peraí, você vai até nessa etapa aqui, você não vai apresentar proposta, tá? Você vai transferir para um vendedor. E aí, mais recente, a gente colocou a IA para poder fazer trabalho de meio de funil. O que é isso, né? A gente pegou aqueles casos que estavam ali para follow-up e apresentação de proposta e colocou ela para poder fazer contato direto com o cara. Cara, e aí, como é que está seu atendimento? Como é que foi o atendimento? Né? O que a gente pode fazer para poder dar sequência? E nessa, né, ela não foi o próprio vendedor fazendo contato com ela, porque às vezes o vendedor pergunta, o cliente sumiu, né? O cliente sumiu, não te responde, não sei o quê. Mas foi outra pessoa, uma consultora, fazendo contato com o cliente final. E aí, muitas vezes o cliente diz, não, eu preciso que você ajuste o preço, o financiamento eu não consegui, então eu fechei com outro e pronto. Acho que é importante que o vendedor, que o consultor de vendas, ele vá atrás do sim ou do não. O que não pode é o vendedor ter medo, não. Né? Que a gente sabe que a nossa taxa de conversão aqui, por exemplo, é de quase 10%. Ou seja, a cada 100 apresentações eu tenho 10 sim. A cada 90 não, eu tenho 10 sim. Então eu tenho que ir atrás do não. Tem que ir atrás do não, pô. E aí? Vamos dar sequência ou não vamos? É isso aí. Porra, sensacional, Tony. Sensacional. O Henrique Silva, ele perguntou qual que é o nome dessa ferramenta que você estava trabalhando? Cara, então, a gente utiliza através do Groner, né? Eu esqueci o nome, cara. Mas através do Groner tem a inteligência artificial. É o Groner lá, GPT. Groner GPT. O Groner GPT, Exatamente. tem o Groner Zap, tudo integrado. A gente usa também o PABX digital do Groner, o pessoal liga através do Groner, fica tudo arquivado lá dentro do CRM e tem ajudado demais no controle e no atendimento ao cliente, cara. Acho que, mais uma vez, a gente volta aqui para dados, né? E com isso tudo a gente consegue ter um ecossistema muito mais completo e complexo para poder trazer novas soluções e novas vendas também, né? Show de bola. Até pensando nisso, a gente já deve estar indo para o final, né, cara? Eu acho que nessa construção de valor e na evolução do mercado no Brasil, é importante a gente saber, cara, que a gente precisa muito aprender. Nesse estudo que eu fiz, avaliando o mercado americano, que é um mercado que já está aí anos na frente do Brasil, é um mercado que já passou por dificuldades, né, por regulação, né, e muitas empresas tiveram dificuldade, empresas quebrando. A reclamação, pessoal, é a mesma que acontece aqui. Porra, o cara que não tem conhecimento, o cara que não sabe botar preço. Tem empresa boa que tem dificuldade, tem empresa que não sabe botar preço que tem dificuldade, tem empresa boa que tem sucesso. É a mesma reclamação daqui, mas eu vou te falar uma diferença. Aqui, eu peguei o mesmo equipamento que a gente vende aqui, SolarEdge, tá? Com placa Longitude, 425, All Black. O mesmo equipamento que eu vendo aqui por 30 mil reais. Né? Além de tudo, é bonita demais.
O mesmo equipamento que a gente vende aqui por 30 mil reais, eles vendem lá por 30 mil dólares. Cara, a gente tem um preço muito barato aqui. Isso por quê, cara? O mercado, quando foi cair no preço, foi reduzindo a quantidade de venda, a galera foi entrando em guerra de preço, sem muitas vezes saber calcular ou precificar bem, né? E para um mercado que vendia, igual vendeu em 2022, vamos colocar aqui, você vendia 100, aí você entra no mercado em 2023 vendendo 50. E aí você entra na guerra de preço sem saber precificar, você pode quebrar até vendendo. Agora, se a gente tem um preço mais estabilizado, se o mercado é mais maduro e consegue segurar o preço, acho que fica bom para todo mundo, para o fornecedor, que também tem dificuldade, né, para o cara que importa, para o cara que faz a instalação e para o cliente final, que vai comprar um produto e não vai ficar sendo ceifado na qualidade do material e do serviço que vai ser entregue para ele, né? Então, é importante que o mercado inteiro entenda sobre esse modelo também, né, para a gente poder tentar ter um mercado mais saudável, né? A T8M e eu, desde o início, a gente tinha que educar aí o cliente, né? A gente ensinava lá em 2015 a diferença de aquecimento para fotovoltaico. Depois nós passamos a ensinar o cliente sobre a diferença do tradicional para o MLPE, e agora a gente está ensinando o cliente a diferença do sistema tradicional para o híbrido, né, com baterias. E sempre participando muito do mercado, trazendo conhecimento, contribuindo com o que pode. Cara, em 2019, eu estava lá em Brasília, brigando junto lá dos capacetes amarelos e depois participando, aí, de certa forma, do Movimento Solar Livre. Hoje eu faço parte, além da Associação Comercial da cidade, isso ajuda com o relacionamento, traz muito dever também, tarefa, reunião, mas eu também faço parte da Frente Mineira de Geração Distribuída, a FMGD. Isso tudo para a gente poder brigar pelo mercado. Inclusive, ontem teve uma reunião lá em Brasília e a gente tinha representante lá, né? Então, isso tudo com interesse de que o mercado continue crescendo e evoluindo sempre com saudade, com saúde, Show sempre de de forma bola! saudável. Tony, como você é muito engajado nisso, eu faço aqui um convite público para você participar de um café com Foltz com a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre o teu estado aí, como que está a regulamentação, como que está sendo impactado os negócios aí, que o nosso papo de segunda-feira é muito isso, como que tá as notícias do solar, como que isso está impactando, como que isso vai impactar em 2028, talvez, não sabemos ainda, mas esticamos esse convite. Pessoal, para a gente não consumir muito mais da agenda do Tony, a gente esticou 10 minutos aqui de conversa, que foi por conta dos problemas técnicos que a gente teve. Eu queria liberar agora, caso alguma das pessoas que estejam aqui dentro do nosso Meet, aqui da nossa sala fechada, se você quiser, pode abrir o teu microfone, só peço que levante a mão aqui para poder fazer algum tipo de pergunta ali para o Tony, senão a gente vai cair ali para as perguntas do YouTube. E aproveitando para deixar aqui, me siga lá na rede social, qualquer coisa, se quiser mandar qualquer dúvida lá, comentário, estou lá no @toniangelo.t8m, né? Eu também tenho um canal no YouTube, tem muito tempo que eu não posto nada lá, mas esse estudo que eu fiz para o FMG, ele rodou o mundo inteiro porque foi algo novo na época, né? Pessoal da academia, né, de faculdades, não está acostumado muito com o estudo prático, e a gente pegou sistemas em locais diferentes. Foi difícil de aprovar a pauta, foi difícil de aprovar a monografia, e ele rodou o mundo, e por isso talvez a gente acabou sendo convidado para poder participar de eventos lá na SolarEdge, etc., para poder apresentar. Então tem um videozinho resumido lá no meu canal no YouTube também. Esse ano tu passou um belo tempo lá nos Estados Unidos estudando sobre isso, né, Tony? Pois é, então ano passado eu fui na RE Plus em Los Angeles, né? E esse ano eu fiquei 2 semanas lá nos Estados Unidos, fiz uma imersão lá dentro de uma empresa, participei de uma instalação de um telhado, né? E fiz um acompanhamento do mercado, visitei a RE Plus Northeast, né? Que aconteceu em Boston, e sempre assim procurando entender um pouco mais do mercado lá. E aí foi lá que a gente conseguiu ter um pouco mais de conhecimento sobre o mercado americano, forma de atuação, né, e forma aí também de precificação, né, que é um mercado muito bem remunerado, e o preço de custo do fotovoltaico não é muito diferente aqui. É um pouco mais caro, talvez, aqui a gente está acabando aí essa isenção de imposto aí com o ex-tarifário caindo, né, mas ainda tem isenção do ICMS, mas por 5 a 10% mais caro do que aqui, comparando o preço aí em dólar e real, tá? Mas, no geral, você pegar 30 mil reais e comparar com 30 mil dólares,
né? Um equipamento que custa praticamente a mesma coisa, eles estão vendendo aí, no mínimo, 5 vezes mais caro que a gente, né? Sim. Show, bacana, show de bola. Tony, a gente tem, acredito que seja quase a mesma pergunta aqui, mas com vertentes diferentes. A gente vai abrir essa pergunta aqui já para a gente encerrar, tá? Para a gente poder fazer a resposta dela ali, interagir com o público, e a gente já encerra para você poder ir para os seus compromissos. A primeira pergunta foi como que você pensa no estratégico sem deixar escorregar o operacional? E ali tem uma pergunta do Johnny, que foi qual que foi o ponto de virada para você se destacar no momento atual da T8M? Então, primeiro aí com relação à parte estratégica, a gente tem que tirar um tempo aí para poder planejar. É difícil, o operacional está sempre chamando a gente, mas é importante aí que você tenha uma rotina de reuniões aqui na empresa, por exemplo. A gente tem aqui a segunda-feira de manhã, é praticamente toda de reunião e treinamento, né? E isso ajuda muito aí na implementação. É claro também que é importante que se tenha um time confiável para poder continuar tocando o operacional, Lideranças, sem né? lideranças em setores. Isso vai depender da maturidade e do tamanho de cada empresa, né? Então, tem empresa que tem mais lideranças, mais colaboradores do que a gente entende que a gente está no limite de acordo com o momento do mercado, né? E momento financeiro da empresa. E tem empresa que tem menos, e muitas vezes a gente tem que participar dessa estratégia, desse planejamento, pensando onde você quer chegar. Cara, toda a vida a gente procurou ter procedimento e trazer liderança para poder ajudar a gente. Eu acho que e sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. Às vezes eu fico até me cobrando que eu deveria estar mais em estratégia. Eu ainda participo aqui dos grupos de projetos. A gente tem hoje aqui mais de 100 projetos em andamento. Eu estou em todos os grupos, não abro todos, né? Muitas vezes eu abro lá de cliente VIP ou de cliente que eu conheço, para poder acompanhar. De vez em quando abro o Gronezap aqui, igual ontem à noite, fui abrindo aqui, pô, esse cara está sem resposta, deixa eu ver o que eu posso fazer para o cara, né? Foi puxando a orelha. Acaba ajudando um pouco mais aí também, né? Coisa que talvez não deveria estar fazendo, mas faz parte da minha personalidade, né? E acaba de certa forma, ajudando no time. Mas é importante a gente ter um time por trás e fazer reuniões. Aqui na minha porta, por exemplo, tem uma plaquinha ali que, se eu virar ela e fechar a porta, eu falo assim, estou aqui, não incomode, estou pensando para poder melhorar o processo, né? Então, você tem que ter um momento e tem que planejar esse momento, coloca na sua agenda, bloqueia ela, porque senão a gente vai seguindo com o flow, cara. Você vai seguindo com o flow, né? E é muito fácil, né? É muito fácil seguir com o flow. No momento que a gente fica confortável, é o momento que a gente começa a cair. A empresa, se não está crescendo, ela está começando a cair. Então, você tem que procurar sempre estar buscando aquilo que pode te tirar do mercado, com o intuito de você não cair. Exatamente disso acontecer. Muito bom, muito bom. E a segunda pergunta ali, para a gente fechar, Tony, qual que foi o ponto-chave de virada aí que você teve para conseguir se destacar com a T8M? No atual mercado, claro, é uma construção de mais de 10 anos, né, que você faz para o mercado atual, mas sempre o mercado atual nunca foi totalmente instável no solar, né? Então, cada ano é uma batalha diferente, basicamente, né? Então, a gente até vinha falando, né? 2022 foi um ano muito bom para todo mundo, 2023 aqui para a gente foi muito ruim. E cada ano você tem que ir pensando e mudando a estratégia, né? E na atualidade a gente vem se destacando mais como especialistas aí nessa área de backup, nessa área de baterias. Então, esse é o destaque, esse é o foco nosso para esse ano. Mas a gente já tem uma marca construída baseada no valor e não no preço. Então, é um processo que você tem que continuar seguindo, evoluindo cada vez mais, com o intuito de trazer melhorias. E realmente, assim, o mercado nacional, a regulação, precificação, mercado internacional, isso tudo traz muita dificuldade para o mercado, e é o dever do empresário ter o tempo aí de conseguir buscar trazer melhorias, fortalecendo sempre, pensando sempre nas parcerias. Show de bola, Tony! Cara, de coração, Tony é um grande amigo, conhecemos o Tony aqui presencialmente dentro do Grunner Day, é um prazer poder receber você, cara, uma grande mente acima do solar,
uma grande mente empreendedora. Então, acho que aqui, além de insights de solar, não é um macetezinho, não é, o pulo do gato para você aprender aqui com o Tony. Cara, como você tem uma mente diferente, como que você tem um pensamento diferente. E não é essa baboseira de mindset que todo mundo fica falando. Não, cara, é como você tem realmente as dores, você já tem as dores do empreendedor hoje. Mas como que você pensa como uma pessoa pensando no estratégico, tendo tempo para o operacional, tendo tempo para viajar, para poder se atualizar, tendo tempo para poder aprender sobre o fornecedor dele, para ele poder ser um propagador desse fornecedor que acaba resbalando diretamente na marca dele e construir, cara, sensacional, um papo 100%, que eu acredito que 100% das pessoas que participaram aqui aproveitaram, e para você que não assistiu, não conseguiu pegar ou pegou só o finalzinho, esse papo ele vai estar disponível no YouTube para todo mundo, a hora que quiser, poder entrar ali e assistir. A gente só vai ter alguns cortes que a gente vai fazer antes de soltar no YouTube para cortar os probleminhas técnicos que a gente teve, mas acredito que em 1 ou 2 horas vai estar disponível e também no Spotify. Então, Tony, daqui a pouco o pessoal vai poder te ouvir indo para o trabalho aí. Não, legal, cara, muito legal. Eu não sabia que tinha no Spotify também. Assim, eu acho que só uma dica final aí para planejamento pessoal, né? A gente, em determinado momento da empresa, cara, você vive aquilo ali, você vai de madrugada e tudo. Com o passar do tempo, cara, e com a família, né? Igual eu tenho 2 filhos, né? A família crescendo, a gente busca também ter tempo pessoal, né? Eu acordo 5 horas da manhã, procuro ir na academia todos os dias de manhã. Então, eu tenho aquele momento para a minha saúde, né? Não estou forte igual o Neto, né? Mas eu, pelo menos, sim, praticar meu exercício. E eu tenho na minha agenda também dias e horários bloqueados para eu poder estar com meu filho. Pô, hoje está bloqueado a minha agenda para eu poder levar ele para o judô. E é muito importante também a gente ter essa participação e ver o crescimento. E aqui na empresa, cara, a gente procura sempre colocar Deus na frente de tudo. Toda segunda-feira a gente reúne o time, faz oração, desejando o melhor aí para todos, que a gente entende também que é sempre muito importante aqui que a gente crê, né, que Jesus está sempre com a gente, e é importante a gente trazer essa mensagem, né, sabendo aí que sempre a gente pode enfrentar dificuldades pessoais, empresariais, mas que Ele está do nosso lado e buscando, né, se você estiver junto dele, com certeza aí vai acontecer o melhor para a sua vida. Tá? Eu deixo só uma frase final aqui para quem está aí no mercado de energia solar. Você está num business de performance. E aí, você está procurando fazer o melhor para o seu cliente ou está só procurando vender? Fazer o melhor só para si, né? É uma mão de via dupla sempre. Eu diria que a gente tem assunto para mais uns 4 papos desse daqui, Tony. Não me surpreenda de ver você aqui mais vezes, inclusive, porque é só quando a gente entra em venda, a gente entra em pós-venda, a gente entra em tecnologia. Tem muito assunto aí para a gente falar, cara. Nessas reuniões que a gente faz aqui, o Marcão está até acompanhando aí, ele sabe. Muitas vezes eu chego na reunião aqui sem nada. Tem dia que eu chego, vou só fazer oração e vamos seguir a semana. Aí alguém faz uma pergunta e vai 1 hora, né? Então, conteúdo tem bastante, né? Eu já participei, já fiz, né? Já dei palestras sobre vendas, inclusive. Teve uma vez, a gente pode até fazer uma, tá, Hans? Teve uma vez, inclusive, lá em Goiás, né, no meio da palestra, eu falei assim, se alguém trouxer alguma objeção que eu não consigo quebrar aqui no palco ao vivo, você leva R$50 aqui. Eu não paguei nenhuma notinha, não gastei nenhuma notinha de 50. É isso aí, tá? Show de bola. Cara. Então, pessoal, quarta-feira que vem estamos ao vivo novamente. Tony vai aparecer muito mais aqui. Como eu falei, você já é nosso convidado para outros programas aqui da SBA, a gente trazer aqui mais alguns tipos de mentorias, mais alguns tipos de papos que a gente possa estar sempre colaborando. Tony, para quem não sabe, faz parte, recentemente entrou para o time de embaixadores aqui da Groner, então foi um prazer poder receber ele nesse Dream Team, que tem participantes como Neto Tosato, Yuri Conduru, Tony Ângelo, Max da MHZ, temos o Lucas da Azon Engenharia, da Azon Energia, ele sempre briga comigo, que eu sempre troco engenharia pelo energia, mas a Azon Energia.
Então, pessoal, sigam a gente lá na comunidade, ela é gratuita, e lá dentro você vai ter acesso até mesmo ao Tony. Se você quiser trocar uma ideia junto com ele ali, peço que guardem essas perguntas e façam ali dentro da comunidade. O Tony, tenho certeza que a gente vai dar um jeito de arranjar um horário para o Tony poder tirar mais algumas dúvidas que acabaram sobrando desse papo, que acaba sendo muita informação e até digerir tudo começa a gerar as dúvidas, né, Tony? É isso aí. Estou à disposição, pessoal. Conte comigo aí, tá?